salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vamos abrir nossa Bíblia. Diz assim a Bíblia: de fato, eu vou fazer uma homenagem ao nosso irmão Renato e a Gemima. Vou ler como curitibano. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto
é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Agora verso 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Olha, que coisa, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente viu tanta gente até agora, não vimos? Moisés, Jacó, Sara, Abraão, Isaac. Faltou alguém? Moisés? José. E agora nós vemos todos, chegamos na última. Eu não vou contar aqueles que o apóstolo Paulo pulou e falou rapidinho. Ele falou assim, Sansão, fulano, Beltrano, mas esse ele só passou. Mas depois, como a última pessoa, parece que de propósito, a Bíblia tem uma cronologia incrível. De propósito, ele chegou na última, Raabe. E ali ele se ateve para fazer o comentário como ele fez com os outros. E disse que pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. Entre todos esses heróis da fé que a gente fala, né? Heróis da fé. É só um modo de dizer, que não são heróis no sentido Marvel, que a gente conhece. Mas a gente encontra essa mulher, a Raabe, uma mulher improvável, muito improvável. Não era israelita, não fazia parte do povo da aliança, e sua vida era marcada por um passado moralmente muito ruim. Tanto para a época como para agora também. Mas ali está o seu nome, ao lado dos patriarcas, fundadores da religião, Abraão, Moisés, outros gigantes. Deus tem os seus mistérios. Mas viu, vale a pena a gente dar uma olhadinha lá atrás, em Josué capítulo 2. Josué 2, que diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui alguns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar nossa terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, mas não sei para onde foram. Vai atrás deles depressa, porque vocês vão alcançar. Ela, porém, os fizera subir ao telhado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no telhado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão.
E havendo saído os que iam após eles, fechou a porta. E ela assim protegeu aqueles homens de Deus, para que eles não fossem destruídos e Israel pudesse ser, o povo pudesse ser um povo beneficiado de modo muito marcante. E essa era a Raabe, essa mulher que vivia em Jericó, uma cidade marcada por idolatria, uma cidade distante de Deus. E quando o povo de Israel se aproximava daquele lugar, da terra prometida, Josué tinha enviado esses homens aí. E é nesse cenário da história que aparece essa mulher Raabe, que ela entra então não só naquele momento, mas Raabe entra na história da redenção, a história de Cristo, a história de Jesus, e na nossa história, que a Bíblia ela coloca desse jeito. E Raabe foi então lembrada, salva e incluída no meio de um povo de Deus. Uma mulher diferente, mas com uma atitude pequena, talvez até uma atitude por impulso. Não entra aqui, fica, peraí, vai ali no telhado ali que tem aquelas madeiras lá, você fica em cima das madeiras que eles não vão lá ver, né, porque eles não procuram no alto. Isso é uma coisa interessante, se você quer esconder alguma coisa na sua casa. Eu sei que algumas casas aqui já foram visitadas por os mascarados aí, né, os ladrões. Alguém já teve ladrão que entrou na casa? Pega a mão. Ó, tem alguns aqui, ó. Entrou ladrão, né? É? Pois é, uma vez eu aprendi num filme, assim, se você quiser esconder alguma coisa, quando você sai, que o ladrão não roube, acho que vou dar o segredo, né? Mas vai que o ladrão não escuta pregação de pastor, né? Hã? Se escutar, converte, não rouba mais. Se você quer esconder alguma coisa para o ladrão não achar, coloque no alto. Coloque bem no alto, onde talvez precise de uma escada para você alcançar alguma coisa, que você vai precisar de alguma coisa de vez em quando. Eles não vejam no alto. Então, você coloca no alto que não tem perigo. Não vai ter tempo de alcançar lá em cima. Então fica a dica aí para você, né? E ela mandou os meninos ir para o alto. Vai para o alto, esconde, que eles vão passar aqui, não vão procurar vocês, e vai dar tudo certo. E ela fez assim, não encontraram, passaram, né? E foram embora. E Raabe salvou, para aquela atitude simples, ela fez com que Israel avançasse em direção à terra prometida. Que coisa, né? Interessante. E essas atitudes que marcam essas pessoas na galeria dos heróis da fé, que nem precisa ser Raabe, foi Raabe, depois foi Jesus, depois de Jesus foram todos os outros discípulos, e chegaram até nós, até eu e até você. Glória a Deus. Olha, passou por ela e chegou em nós. Isso não é pouca coisa, né? Isso é muita coisa. E aqui a gente vê posição de umas pessoas simples que fazem diferença. Uma atitude que fez diferença na vida de Raabe é que, de alguma forma, ela reconheceu a quem Deus era. Olha, não pensem vocês que Deus era uma figura fácil de se identificar. Não era fácil de se identificar. Aquela terra tinha tantos deuses que vocês não fazem noção. Pensa no Brasil, e um monte de deuses, ou um monte de santos, um monte de santa, e que todo mundo é devoto, e santo, homem, mulher, anjo, arcanjo, assim vai por diante. Pensa nisso tudo. Se você acha que é muito, multiplique por 1000. Esses são
eram o número de deuses que existiam lá na terra de Raabe e daquele povo. Era isto, uma mistura de gente, mistura de deuses, mistura de cultura, que fez com que o povo simplesmente se perdesse, e não era simples você saber qual era o Deus verdadeiro. Era muito difícil. Mas Raabe, ela decidiu pelo Deus que ela tinha ouvido falar, que tinha libertado o povo de Israel, que tinha feito milagres, que tinha guiado aquele povo, tirado do Egito, feito coisas que não sei nem se eles chegaram a saber, que naquele tempo não tinha Instagram, WhatsApp, não tinha nada dessas coisas, mas os milagres foram tão incríveis que certamente, talvez, muitos deles já tinham ouvido falar, e ela reconheceu e se dispôs a crer no Deus de Josué, que ele tinha um nome, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse era a identificação, o endereço do Deus certo. Qual que era o Deus de verdade que tinha naquela terra e que Raabe tinha que seguir de verdade. Qual era o Deus? Aí eles ouviram falar, era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse era o Deus. Da mesma forma que hoje o nosso Deus também tem um endereço. Nosso Deus, que está aqui no Novo Testamento, diz: o Deus e Pai do nosso Senhor, Jesus Cristo. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu vou em algum lugar que eu sei que tem muito funcionário, em órgãos públicos, ou alguns lugares que são lugares de fé em geral. Sabe o que é fé em geral? Fé em geral, né? Né, Carlinhos? Fé em geral. Aquela fé que cada um crê numa coisa, e eu vou falar, eu vou orar, eu sempre dou o endereço. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu pego a raiz lá, começo, e vou indo, termino na cruz. Esse é o Deus que a gente crê. Esse tem endereço. E ela creu nesse Deus, reconheceu esse Deus, se dispôs a crer nesse Deus. Tanto que lá no Josué 2, versículo 9 até o 11, diz assim: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Olha, ela já falou isso, ela creu, porque ela estava em Jericó, e em Jericó era um lugar de todos, da fé em geral, dos 1000 deuses. Mas ela ouviu falar: eu bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e ela já creu no Deus verdadeiro, Deus que estava ali presente. E Raabe não tinha acesso naquele tempo à lei de Moisés, nem à tradição de Israel, ela não tinha nada a ver, né? Ela era diferenciada, ela era simplesmente alguém, como a gente fala no crentez, né? A gente usa o crentez, era alguém mundana. Você fala assim para alguém: ela é mundana, que ela é mundana, que ele é mundano. A gente não tem essas manias de falar essas coisas? Sim ou não? Pois é, não fala mais isso não, tá? Você também é mundano, você está no mundo. Mas a gente fala às vezes para se referir a alguém, né, de pedigree mais baixo que nós, como se existisse, né? E ela sim, ela não tinha acesso, não tinha nada, ela era mundana, para valer, porque diz a Bíblia que ela era prostituta, era meretriz. Mas ainda assim ela ouviu falar do Deus que havia feito maravilhas, aberto o Mar Vermelho, muitas vitórias do povo de Israel, e ela creu. Ela, naquele mundaréu de gente da qual a cidade ia ser destruída, ela creu. Porque enquanto muita gente ali em Jericó ouviu as mesmas histórias, as mesmas coisas que ela tinha ouvido, e ela era igual a todo mundo, bem mundana, como todos os outros mundanos, os outros continuaram com o coração endurecidos.
Mas Raabe não, ela reconheceu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro e que ela teria uma chance. Uma chance talvez viria para ela. A fé daquela mulher começava na revelação certa de quem Deus era. E ela falou: será que eu tenho uma chance? Já pensou, gente? Será que eu tenho uma chance? Se eu tiver uma chance, eu vou aproveitar, porque esses homens chegaram na minha porta. E se eles chegarem na minha porta, eu não vou mandar embora não, eu vou dar um jeito, vou ajudar. Porque aqueles homens podiam ser a salvação da vida dela. E olha, isso é uma disposição daquela mulher que fez ela entrar naquela galeria do Hebreus 11. Porque a fé verdadeira começa quando a gente entende quem Deus é. Que não se trata apenas de ouvir história, mas de reconhecer quem é o Deus verdadeiro para nós. Reconhecer quem Ele é de verdade. Esse tempo eu estava lendo alguma coisa e a pessoa dizia assim: olha, às vezes nós somos pecadores porque às vezes nós não reconhecemos quem Deus é de verdade, porque às vezes a gente até canta, até vai na igreja e até faz que ora, mas a gente ora sem crer, canta para ninguém. Isso é uma verdadeira idolatria e um verdadeiro pecado, que Deus deseja que eu e você, irmãos e irmãs, saibamos quem Ele é de verdade. Amém? Que Ele é para nós, quem Ele é para nós de verdade, é o nosso grande desafio. Se Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus que toma conta da sua vida, é o Deus que quando você fecha o olho, você abre os olhos espirituais e crê que Ele está presente, porque Hebreus 11 ele fala justamente assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que dele se aproxima, creia que Ele existe, porque sem assim não é fé, sem ser assim não é fé. Quantas pessoas se aproxima até de Deus, mas não crê que Ele existe, se aproxima de alguma coisa que lembre Deus, alguma coisa que lembre culto, que lembre Deus, que lembre alguma coisa, mas não crê que Ele é. Mas quando você e eu crê que é o Deus verdadeiro, você sabe, você tem testificado, você não tem nada a temer, porque o Deus verdadeiro está por você. Raabe não tinha medo, mas ela cria que o Deus de Israel seria o mesmo Deus poderoso para salvá-la, porque se pegasse Raabe escondendo alguém, ela seria certamente morta. Então aquilo foi fé, aquilo foi entrega, ela se entregou. Mas se Deus existe, Ele vai me salvar. Já parou para pensar nisso? Se Deus existe, Ele vai me salvar, é isso que ela falou. Mas ela creu, Deus existe e vai me salvar. É que nem eu e você, se Deus existe, Ele vai estender a mão para mim. Na hora certa, no momento certo, do jeito certo, na hora que Ele quer, e mesmo que não seja na minha hora, vai ser na hora dEle. E eu creio e acabou, ponto final, não é verdade? Mesmo que você não saiba explicar. Talvez você fale assim: eu não sei nem falar como aquele pastor lá. Eu não falo nada, só fala como simples. Eu creio que Ele é Deus e acabou, e ponto final, e não sei nem falar o que é, o que não é, mas eu creio que Ele é Deus, e ponto. Aí Ele se revela a você, é ou não é? Porque tem gente que sabe explicar tanto, mas não conhece a Deus de jeito nenhum. Saber explicar é só você estudar, você sabe, você aprende. Não tem gente que tira nota. Quantas vezes eu não vejo, aqui mesmo vejo alunos, alunas, filhos de vocês mesmo, muitos filhos de vocês foram o primeiro lugar lá na faculdade. Um dia eu conversei com uma pessoa aqui, ela falou assim: meu filho foi primeiro lugar lá em Londrina, na faculdade de odontologia. Estudar você passa, sabe até explicar às vezes, mas não basta estudar, irmão, tem que crer, amém? Deus tem que nos dar capacidade de crer, e Ele dá capacidade de crer. Ele nos dá a capacidade de crer, basta você pedir, entende? Que crer é sobrenatural, você não consegue crer. Eu não posso falar assim para você assim: Rogério, creia. Tá, eu vou crer. Não dá,
Não é assim que funciona. Funciona quando você pede a Deus para que te dá capacidade de crer. O sol nos dá luz para vê-lo. Você sabia disso? Eu amo estudar o sol. Gosto de sol. O sol dá a luz para você vê-lo, porque sem a luz você não vê o sol. Deus, o Pai, nos dá a fé para você crer nele. Sabia? Às vezes você pode estar aqui dizendo assim, mas eu não consigo crer. Esses dias eu gosto muito do filósofo que eu sempre sigo, ele falou assim, olha, eu sou ateu, mas eu não sou ateu para combater quem crê, eu não sou nada disso, eu acho que é sincero, eu não sou ateu para combater quem crê, nada disso, eu só não consigo crer. Ele falou, eu não consigo. Ele falou, não está na minha cabeça, eu não consigo crer, eu não consigo. E eu falei assim, bingo! Meu Deus, pode falar bingo aqui na igreja? Desculpa aí, gente, bingo é só modo de dizer. Eu falei, não, bingo, vou substituir. Eureka! Eureka! É isto aí. É isto aí. É a chave. É como ele diz, eu não creio porque eu não consigo, simplesmente não consigo. É verdade, a gente não consegue, meu irmão, minha irmã, você só crê, porque Deus te dá a fé para crer. É milagre. A fé é um milagre. Eu não produzo, eu não tenho poder de tê-la. Nem você, nem ninguém, nós somos naturais, nós somos carne, naturais. E o ser natural não produz nada do que é espiritual, absolutamente nada. Provérbios 17:10 fala assim, que nosso espírito é o reservatório do Senhor, onde Deus fala conosco. Quando Deus fala com você, Ele não fala na sua carne, Ele fala no seu espírito, para que você possa entender. Tiago 1,17 fala, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, o Pai das luzes, em que não existe nenhuma sombra de variação. Todo dom vem de Deus, vem dele. E assim como o sol te dá a luz para você enxergá-lo, Deus te dá a fé para você crer. Se você pedir, Deus dá. Quase que vou voltar lá onde ele falou aquilo, vou falar, você viu? Pede a Deus, você não devia ter feito, né? Crente mequetrefe, pastor mequetrefe, sou lerdo para pensar. Devia ter colocado lá no chatzinho lá, viu? Não tente nunca mais. Pede a Deus, exatamente como você falou, pede a Deus que Ele vai te fazer crer. Se você quiser, Ele faz crer. Aí você quer ou não quer? Não quer, ele sai, quer, ele fica. Graça preveniente. Não é? É assim. E ela creu, mas a mulher creu, não é? Ela creu. Rabi aqui, ela ensina a gente que fé, ela é mais do que informação, ela é convicção. Deus nos dá a fé. Ele te dá. Amém? Tem pouca fé? Você é crente bully? Quem é que é crente bully? Mano? Crente bully. Bully de café. Crente bully é crente pouca fé. Pouca fé. Sem graça, é para rir. Às vezes a gente é assim, né? Crente bully, tem pouca fé. Mas pede que ele dá. Mas eu estou tão desesperado, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não tenho dinheiro. Desesperar é humano. Crer é divino. Pede a Deus, Senhor, eu estou desesperado, não consigo crer, minha situação está feia. Me ajuda a crer na sua provisão. Pede assim que Ele vai te dar. Isso é para acordar que está dormindo. Ele te dá fé. De repente, você encontra descanso, não sabe por quê. Sabia? Quantas vezes eu não fui orar, aquele desespero, eu vou orar a Deus, assim. Eu já ensinei para vocês uma vez, transformar a preocupação em oração, né? Tudo que te preocupa, ao invés de ficar preocupado, que não vai resolver nada, transforma essa preocupação toda,
fica de joelho e ora, e fala tudo das suas preocupações. Aí aquilo não é só preocupação, aquilo vira oração, que vira ação de Deus. Certo? Aí quando a gente vai, ora, levanta, depois você levanta em paz. Por que você levanta em paz? Porque você experimenta Filipenses 4, verso 7. E a paz que excede todo o entendimento dominará no vosso coração. Aí a diferença entre alguém filho de Deus e alguém que não é filho de Deus. Na mesma situação, no mesmo Brasil, na mesma cidade, na mesma taxa de juro, tem alguém que está descansado e tem alguém que está desesperado. Qual que é a diferença? A diferença é aquele que orou e a paz de Deus encheu o coração. Por que você está calmo desse jeito? Eu não entendo. É por isso que a Bíblia fala, é a paz que ninguém entende, é que está em você. Não é verdade? Que coisa? Então a Raabe tinha essas coisas, gente. Ela nos ensina, é isso para a gente, né? Quando a gente entende quem Deus é, e se Ele existe, acabou. Entende? Qualquer lugar, qualquer situação, qualquer momento. E aí a mulher também nos ensina a sua coragem. Mulher corajosa. E ser corajoso, às vezes nem é coragem. Coragem. Você é corajoso? Ou você é medroso? O que você acha? Quem é casado aí, pergunta para a esposa e para o esposo: você é corajoso ou você é medroso? Perguntei. Você é corajoso ou você é medroso? Não sabe? Essas coisas variam muito. Não tem alguém medroso e não tem alguém corajoso. Às vezes essas coisas elas variam, né? Por exemplo, eu tenho medo. Se eu sair correndo pelo portão, eu atravesso a rua. Por que eu paro na calçada? Porque pode vir um carro me atropelar. Gente sem medo é atropelado. Tem que ter um medo sadio. Algum medo tem que ter. E se você não tiver medo, você pula do 10º andar. É ou não é? E corajoso? Você é coragem de tudo? Você vê 5, 6 gente com a arma na mão, você vai fazer aqueles Marvel, e vai achar que vai vencer todo mundo? Aquilo é filme, gente. Aquilo é filme. Quando o sujeito quer ganhar ali, o roteiro está escrito que ninguém tem uma arma, só tem canivete. É filme, não existe. Não existe aquela coisa. Coragem. Então a gente tem que ser corajoso e medroso ao mesmo tempo, mas tem que confiar em Deus, porque quando você confia no poder de Deus, você vai no poder de Deus, no medo, na coragem. De qualquer jeito você vai. Então, às vezes, a coragem, ela surge em um momento ousado. Né? A Raabe era uma mulher frágil. Mas ali, naquele momento, ela teve coragem. Ela falou: não, espera aí, Deus está me orientando a alguma coisa. E eu vou fazer desse jeito. Né? Às vezes você é um medroso ou uma medrosa, mas em algum momento da sua vida, você falou: não, vou fazer desse jeito aqui, ó. Aí deu certo. Não é verdade? Aí deu certo. Você deu certo. Virou uma pessoa de sucesso. Mas naquele momento. Mas é nesses momentos de fé que Deus chama a gente, como ela. No versículo 4 a 6 diz assim, de Josué 2, a mulher, porém, tomou os 2 homens e os escondeu, e disse: vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eles eram. Essa mentirinha aqui Deus perdoa. Ela falou que não era, né? Mas era um propósito ali, ela estava com propósito. E ali, depois de reconhecer quem Deus era, Raabe toma uma atitude bem prática e ousada. Coragem. Ela decide esconder, decide colocar a vida em risco. Imagina quando ela abriu a porta para os emissários do rei. Devia estar morrendo de medo. Mas no meio do seu medo, no meio do medo, Deus colocou sua mão sobre ela. E falou assim: fica firme. Fica firme, fica firme. Porque se ela fosse descoberta, ela teria pena de morte imediata decretada. E não tinha julgamentinho, não. Não tinha julgamento. Põe lá fora e decepa.
Fim de papo. Mas a fé de Raabe não ficou só ali no coração, ela se traduziu, ela fez alguma coisa. A fé, irmãos e irmãs, ela exige ação da nossa parte, sabia? A fé exige sempre uma ação. De onde você falar, eu tenho fé, mas de repente no momento que você precisa, você não faz nada. Tem que fazer alguma coisa. E faz aquilo que você sente paz. De repente você tem que fazer você tem que aceitar lá uma proposta de emprego diferente, você ora a Deus e de repente você não sabe o que fazer, mas de repente você sente uma direção, aí você fala, mas da minha cabeça ou é de Deus? Eu não sei, você acha que é assim? E você acha que é certo? Faça. Entregue na mão de Deus. Às vezes tem que ter coragem. Coragem para alguma coisa. Deus tem que te dar coragem para você crer na sua provisão. Deus tem que ter coragem para você orar por situações da sua vida. Deus tem que dar coragem para muitas coisas. E você tem que agir. Tem que ter uma ação. O que é que Deus chama para você na sua vida a tomar a decisão de alguma coisa? Talvez tenha você aqui nesta noite, está aí tendo que tomar uma decisão, mas não sabe ainda para onde vai. Se vai para frente, vai para trás. Ora a Deus. A hora que você sentir paz, faz. Porque como é que você vai saber? Não é verdade? Como é que você vai saber? De repente você obedeceu a Deus e deu certo. Mas de repente você fez alguma coisa também que não deu certo. Às vezes era coisa da sua cabeça e deu errado. Daí você entrega a mão de Deus e Ele te ajuda a consertar. Amém? Porque como é que você vai saber se é de Deus ou não é de Deus? Vocês têm esse discernimento? A gente não tem certeza absoluta, mas a gente entrega na mão de Deus. Quantas coisas da minha vida Deus manda fazer alguma coisa e eu falo assim, Senhor, o que eu faço agora? Mas eu não sei o que fazer. A gente ora, e Deus não mostra o que fazer. Aí de repente eu me levanto e falo assim, eu vou fazer o que eu acho que é certo, que Deus me ajude. Se for de Deus, vai dar certo, é aquilo mesmo. E se não for, Deus que me ajude a consertar. Aí Ele ajuda. Amém? Então não tem que ter medo, tem que ter ação, atitude. Raabe teve atitude e fez uma diferença na vida dela, porque podia dar tudo errado. Qualquer momento podia dar errado. Eu brinco que aqueles homens podiam soltar um pulo em cima e eles não escutarem. E se aqueles homens espirrassem? Tanta coisa podia dar errado. Tanta coisa podia não dar certo. Mas ela arriscou. Ela falou, não, eu vou fazer o que eu acho que é certo. Isso é coisa boa. Fé e atitude. Eu gosto de Tiago 2,25, que fala sobre Raabe e disse assim, Tiago 2,25, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Tiago falou, não foi justificada pela sua obra? Quando ela fez o que tinha que fazer? Às vezes a gente tem que fazer o que tem que fazer. Não é? O homem de Deus, a mulher de Deus faz o que tem que fazer. Às vezes alguma pessoa vem e fala para mim assim, ai pastor, se eu pudesse voltar lá atrás eu fazia diferente. Aí eu olho para a pessoa e falo, será que você faria mesmo? Será que você faria? Não faria nada. Você não sabia? Você sabe hoje. Mas lá atrás você não sabia se era certo, se era errado. Mas o que você fez? Eu fiz o que eu achava que era certo. Isso. E hoje, como é que você está? Não, Deus me fez superar tudo. Isso. Mas uma coisa é certa. O homem de Deus, a mulher de Deus tem coragem para agir na hora certa. Amém, irmão? Olha a pessoa do lado aí e fala, tenha coragem. Ela teve coragem, não é? Tem coragem. Crer em Deus exige atitude, porque há momentos em que nós precisamos tomar realmente decisões, que essas decisões vão demonstrar a confiança no Senhor. Eu tomo muitas decisões, muitas certas e muitas erradas, mas eu tenho que tomar decisões, e você também. Mas faz o que tem que fazer.
Mas quando você não confia em Deus, você não toma decisão nenhuma. Por quê? Porque você não confia em Deus. Você não confia. Mas quando você confia, você é diferente. Porque a fé que não se traduz em ação, ela se torna só teoria. Tem que errar. Tem que errar. Já viu aquela frase que um marinheiro de mar calmo não fica bom? Marinheiro bom é um marinheiro de mar revolto. Se ele sobrevive, aquele que não confia em Deus, ele sai para o mar, e quando o mar se revolta, ele volta, ele sobrevive, ele volta, ele nunca mais vai para o mar. Mas aquele que é ousado, que confia, ele passa pela mesma situação, mas ele volta, e quando tem que voltar para o mar, ele fala assim: não, ó, se acontecer o vento daquele jeito, ou o vento daquele jeito, ou a maré daquele jeito, eu sei o que fazer de novo, e Deus vai me ajudar. E ele volta, e volta, e volta, e volta, até que a fama dele é de um marinheiro. Hein, Marcelo? Marinheiro? Está viajando, Marcelo? Ousado. Ousado. Quando as pessoas olham para nós, o que ele fala? Aquele posso confiar. Ou o contrário, naquele não posso confiar. Mas tem que ter coragem. E a mulher teve coragem porque ela estava determinada, ela sabia quem cria. Sabe, uma vez eu li uma devocional muito interessante, lá do começo dos cristãos, aqueles que gostavam de se divertir com o sofrimento dos novos crentes, pegou um grupo, pegou um, falou assim, colocou na beira do precipício e disse: pula, se você crê em Deus, se crê que Deus pode te fazer o que quer que seja, eu creio que Deus pode fazer tudo por mim, vou morrer por ele se precisar. Você crê que Deus pode te livrar dessa altura? Eu falei: eu creio. Pegou e jogou, empurrou, pum. Aí chegou para o outro e falou assim: você está vendo como Deus não pode fazer nada? E agora? O que aconteceu com ele? Aí o outro, que era crente também, falou assim: sabe o que aconteceu? Ele pulou aqui e caiu no céu. Pegaram? Ele pulou aqui e caiu no céu. Por quê? Porque a fé dos crentes era: pode acontecer o que quer que seja comigo, até morrer, mas no momento em que eu ficar sem vida, Deus me recebe. Você pensa que Deus não o salvou? Não, Deus salvou. Ele pulou daqui e caiu no céu. Quem tira a certeza de uma pessoa dessa? Hein, irmãos? Quem tira a certeza de alguém que crê de verdade? Nada tira. E olha que coisa interessante. Uma última coisa aconteceu que realmente colocou Raabe na galeria. Galeria da genealogia de Cristo Jesus e nós. Está lá em capítulo 2, verso 18. Que os espias disseram para ela: eis que quando viermos a esta terra para tomá-la, você vai amarrar esse cordão de fio vermelho na janela, e todos os que estiverem com você nesta casa serão salvos. Olha, um monte de gente, os jericoenses. O Renato, que vai sempre para Israel, já foi umas 20 vezes para Israel. Quem nasce em Jericó, será que é o quê? Jericoacoara? Jericoense? Fica a tarefinha, tá? Quando chegar lá, de novo, viu, quem nasce em Jericó é o quê? Mas lá no jericoense, no meio daquele monte de jericoense, o exército veio e ia varrer. Só que aquela mulher creu, amarrou o cordão vermelho, e
quando o exército passou, olhou a janela, olhou o cordão vermelho e disse: aqui não. Raabe recebe essa orientação aí, colocar o cordão vermelho. Diz lá, capítulo 6, verso 25, assim: Josué conservou com vida a Raabe, a prostituta, e ela habitou no meio de Israel até hoje. Até hoje. Olha só. Ele falou assim: aquela mulher que foi incluída, e falou mais ainda a Bíblia, se você percebeu, conservou com vida Raabe, a prostituta, e ela está no meio de Israel até hoje. Hoje é hoje. Aqui você pode ver que aquela mulher foi providencialmente colocada por Jesus na linhagem dele. Mas não eram as pessoas que mereciam, as pessoas que sabiam toda a lei, as pessoas que eram muito religiosas, as pessoas que eram fino trato. Não, ele pegou aquela mulher, prostituta, meretriz, que ela não tinha direito nenhum de entrar na linhagem de Israel. Ela era desprezada, ninguém a aceitaria, nenhuma fé judaica a aceitaria, nenhuma tradição a aceitaria. Ela era impossível dela entrar, ela não podia entrar. Ela era estranha, não tinha parte, não tinha direito. Mas Deus a tomou. É como se ele tivesse pegado aquela mulher e tivesse dizendo a todos nós assim: eu não quero saber a sua vida passada, eu não quero saber quem você foi, eu não quero saber o seu passado, se você prestava, se você não prestava. Aliás, no pecado ninguém presta, a gente só acha que presta, mas não quero saber o seu currículo, porque eu posso te salvar, eu posso te fazer nova, não importa quem você foi, o que você fez, não importa os seus pecados, os seus erros do passado, não importa quem você, nada. Eu quero você para mim, porque eu pego e faço tudo novo. Este é o meu plano para vocês, é não saber mais quem vocês foram, mas quem vocês poderão vir a ser. Raabe não era importante quem ela foi, mas quem ela deveria vir a ser. Assim que Deus trata a mim, assim que Deus trata a você, assim como Ele faz com a gente. Não existe. E às vezes a gente acha estranho, né? Eu me lembro que quando Deus me converteu, eu já me converti relativamente velho. Eu até brinco com as minhas filhas que elas foram todos os encontros de juvenis, todos os encontros de jovens, presidente de federação, né? A Rafa e aquela coisa toda. Eu só fui 1 ou 2 encontros de jovens. Eu já cheguei velho. Fui nos encontros de juvenis, nunca. Fui nessas coisas. E quando eu me via no meio dos crentes lá na igreja, eu me sentia tão esquisito, sabe? Bem esquisito. É como se eu estivesse aqui, do nada, eu tivesse vindo aqui e sentado aí, e o povo fazendo assim, né? E eu olhei assim: meu Deus, o que esse povo está fazendo? Meu Deus, o que eu faço? Quem eu sou? Não é? O que eu tenho que fazer? Eu não sou que nem esse povo, eu sou diferente, eu sou o patinho feio, né? da historinha. Eu sou o patinho feio, não sou ninguém, eu não sou nada. Mas na dúvida eu fazia igual, né? Porque assim, ó, você que está aqui que é envergonhado, você só chama atenção se você ficar estátua. Se você não quer chamar atenção, se o crente ir para a esquerda, você vai. Se o crente ir para a direita, você vai junto. Se ele dá 3 pulinhos, você pula, tá? Vai para trás, você vai. Aí você não chama atenção. Agora você ficar assim, parecendo uma estátua, uma múmia. Minha avó ela era a rainha das caricaturas. Minha avó era a graça. Chegava lá e falava assim: avó, cadê o seu filho tal? Ah, ele apareceu aqui com aquela cara de munha dele. Ela não falava múmia, ela falava munha. Parecia que aquela cara de munha dele. É inesquecível a minha avó Lazia. E às vezes você fica com essa cara de múmia assim, aí todo mundo vai chamar, vai ver. Você viu aquele cara que estava lá, aquela cara de múmia? Então, se você não quer chamar atenção, vai no vácuo. Vai no vácuo, está tudo certo, né, irmão? Vai que está tudo certo, que ali é assim. Que eu achava o patinho feio, não sou desse jeito, não sou desse povo. Aí, irmãos, foi difícil
eu crer que Deus olhou para mim e falou assim: não, meu filho, vem aqui, se alguém aqui se acha melhor do que você, eles são cegos. Que eu não vim para os santos, eu não vim para quem não precisa de remédio, eu vim para os estropiados, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores, eu vim para os prostitutos, para as prostitutas, eu vim para os mentirosos, eu vim para essa raça toda, porque é eles que precisam de mim, por isso que eu vim. Aí eu entendi, aí me senti parte, queria nem saber, talvez, aí foi o contrário, eu não senti, eu falo, esse povo não é parte de mim não, eu sou parte de Deus. Mas é Deus que faz isso com a gente. Raabe foi pegar lá atrás. Se você tivesse que fazer uma lista de gente de fé, duvido que você colocaria Raabe. Você ia colocar Moisés, Abraão, você ia colocar Sansão, você ia colocar Débora, você ia colocar Ruth, você ia colocar essas mulheres todas aí, Maria, ia colocar Paulo. Provavelmente você não se lembraria de Raabe. Mas Deus olha para aquela mulher da mesma forma que olha para nós. Ele fala assim: é você improvável, é você que eu quero. E eu faço tudo novo. Não olhe para trás. Não olhe para trás. E não é para você olhar para trás também não. Tem gente que fica escravo do passado. O passado já foi. Deus não se lembra. E você tem que resistir. Você não quero lembrar porque Deus já pagou. Amém, irmão? Você é nova criatura, amém? Quantos creem que são nova criatura? Pois é, a gente crê, não é? Aquela mulher lá com um passado difícil, agora faz parte da linhagem do Salvador. Se você for lá ver Mateus 1, verso 5, está escrito lá: Salmão gerou a Raabe e a Boaz, e vai indo, que gerou a Cristo. Coisa linda, né, irmãos e irmãs? A fé, ela não resolve só o presente, não, ela resolve e transforma o futuro. Quando você toma a decisão por Cristo, agora, o seu futuro será diferente, que vai refletir lá na frente, ela transforma. Aqui a Raabe mostra que ninguém precisa ficar preso no passado, não. Passado para Deus não existe, o passado ele só serve para você desejar a Cristo. Para isso que ele serve, porque Deus pode mudar completamente a nossa história, não é? É isso que ele faz para a gente, amém, irmão? Raabe é essa mulher, é aquela pessoa, e ela foi incluída na galeria dos heróis da fé, porque ela reconheceu quem Deus é, porque ela teve coragem, e porque ela deixou a sua história ser transformada, assim como nós. E a vida dela mostra para a gente que a fé não é reservada para pessoas perfeitas, mas para pessoas que decidem confiar em Cristo. Amém, amados? Deus pegou essa mulher improvável, essa pessoa improvável, e colocou e inseriu na maior história que o mundo já teve, que é a redenção da nossa vida, que é a igreja. Não tem maior história do mundo do que a de Jesus Cristo. Não existe maior história do mundo. Qualquer personagem, qualquer pessoa, qualquer revolucionário, qualquer homem ou mulher altruísta, qualquer pessoa que seja, Jesus é único. Ele é único e único. Ninguém teve maior influência na terra do que Cristo, o Senhor do universo, que pegou a mim e a você pelo colarinho e disse: vem, meu filho, que você é meu. Vem, minha filha, que você é minha. E não deixe ninguém te fazer desconfiar disso, porque a graça de Deus é quem te faz convertido. Diz a Bíblia em Romanos que é o amor de Deus é quem nos faz nos arrepender. É Ele que vem, e nem o diabo, nem altura, nem profundidade, nem porvir, nem nada. O amor de Deus, Ele nos toma para si e não lança fora nunca mais. Amém?